Vamos pro nosso bate-papo? No Esporte Mais, unimos a energia do esporte, os cuidados com a saúde e o fortalecimento da fé. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na Mais FM. Hoje aqui no nosso bate-papo Esporte Mais, um verdadeiro campeão das águas, o nadador maranhense Frederico Castro, ou simplesmente Fred, como é conhecido, um atleta de talento incontestável, que já escreveu seu nome na história da natação mundial ao superar ninguém menos que Michael Phelps na prova dos 200 metros durante a Copa do Mundo de Natação em Berlim. Bom, mas além das piscinas e das medalhas, o Fred tem o seu coração voltado para o social. Ele é o fundador do projeto Braçada, uma iniciativa que vai muito além do esporte, que une natação, cultura e educação para transformar vidas das crianças e de jovens, mostrando que o verdadeiro campeão é aquele que usa o talento para servir e inspirar. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Esporte Mais. Fred, tudo em paz com você, Fred? Boa noite a todos, uma satisfação enorme estar aqui falando com vocês hoje e vamos lá para mais essa entrevista. Ô Fred, seguinte, a gente fala de ser nadador, né? Que normalmente os atletas, quando chegam na estatura de um campeão como você, começou desde pequenininho. Com você, foi assim também, desde bebê nas piscinas? Sim, eu comecei a nadar por problemas respiratórios, né? Então, meu pediatra indicou para que eu fizesse natação. Eu tinha 8 anos quando comecei e desde então estou aqui até hoje. Nunca passei mais do que um mês sem praticar natação. Nem nas férias você consegue ficar longe da piscina? Não, porque além de um esporte que cuida da minha saúde, né? Cuida também do meu psicológico, eu consigo raciocinar melhor quando eu estou sozinho, longe de celular, longe das turbulências do cotidiano. Quando eu estou dentro da água, eu consigo encaixar melhor os pensamentos e foi numa nadada de leve que surgiu a ideia do projeto Braçada Olímpica, inclusive. Entendi. Bom, mas tecnicamente você precisa ser atleta de natação para ser, né, atleta de natação. A gente sempre pensa nos benefícios, né? Mas competitivamente, como que veio para você? Falou, opa, peraí, além da saúde, eu também tenho condições de competir de igual para igual. E como que veio para você? Falou, opa, peraí, vou ser campeão nisso aqui também. Começou quando eu tinha meus 9 anos. Participei dos festivais de natação, aqui tinham campeonatos Norte-Nordeste, campeonatos regionais, estaduais, e eu sem fazer muita força, assim, sem me sacrificar tanto, eu conseguia ter posição de destaque, eu sempre ficava entre os medalhistas, eu conseguia bater os recordes, tanto é que os recordes estão aí até hoje, das categorias de base. Então, eu fui levando na esportiva, claro, sem tanta pressão assim, eu ia mais para encontrar com os amigos, para ter uma tarde para ocupar minha mente, praticar atividade física. E quando eu completei os meus 15 anos, foi quando eu conquistei a minha primeira medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Natação. Aí, a partir daí, eu pensei, não, preciso levar mais a sério, porque sem levar tão a sério, tá dando certo desse jeito, imagina quando eu me dedicar um pouquinho mais. E aí, de lá para cá, graças a Deus, consegui diversas convocações para a seleção brasileira, consegui participar de campeonatos no exterior e estou aqui até hoje. Entendi. Inclusive, né, tem um feito histórico, né, em 2009, que você superou o Michael Phelps, né, o cara que era o bicho-papão das medalhas em todas as Olimpíadas e campeonatos por onde ele ia, né, e você foi lá, foi nos 200 metros borboleta, é isso? Foi em 200 borboleta lá em Berlim. Minha família inteira estava assistindo, estava passando ao vivo no Sport TV. E, claro, né, eu estava treinando muito bem e o Phelps tinha acabado de ganhar 8 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos em 2008. E eu estava indo para realizar um sonho, né? Então eu falei, cara, eu não tenho nada a perder, né? Eu preciso começar a prova num ritmo diferente do que eles fazem, porque eu assistia todos os finalistas do 200 borboleta. Eu sabia a estratégia de prova de cada um deles, porque eu era realmente fã de cada um deles. Era o meu Netflix da época, né? E eu falei, não, eu preciso começar uma prova um pouquinho mais forte e segurar na mão de Deus e ver o que acontece. Então, consegui passar a primeira metade da prova
na frente da parcial do recorde mundial. Tive que ter muita coragem para fazer isso também, porque 200 borboleta é uma prova que cansa, né, e que dói bastante. Mas ali da adrenalina, de a cada virada perceber que eu estava na frente dos meus ídolos, foi me dando uma motivação e graças a Deus deu certo. Consegui a medalha de prata. Era para ter sido a ouro, né? Cometi um erro na última virada, mas é porque eu não tinha mais força mesmo para cumprir a técnica correta. E acabou que o Pavel Kozeniowski, que era o antigo recordista mundial na prova, me passou. Então, consegui aí essa medalha de prata com gostinho de ouro, né? Fred, é o seguinte, enquanto você falava, eu fiquei pensando, você teve tempo para estudar cada um deles, né? Que você depois estava lá na piscina nadando. Muitos falam assim, o Azarão foi lá e ganhou a medalha, né? Isso a gente ouve muito no futebol, né? O time pequeno, o Azarão foi lá. E esquece de dar o mérito, né? Porque você treinou muito, você estudou cada movimento desses atletas que você estava na piscina, né? Com certeza, eu me dediquei, fora aqui no Maranhão, treinava de madrugada, às 5 horas da manhã eu estava na piscina treinando, uma piscina gelada, né? Abdiquei de estar com a minha família por diversos momentos. Fui treinar em São Paulo também, né? Abri mão da minha vida pessoal para me dedicar exclusivamente à natação, quando eu fui treinar no Esporte Clube Pinheiros. E era muito treino, muita dor todos os dias, e alimentação regrada, e suplementação, e horário de sono adequado. Um trabalho com o psicólogo do clube para a gente estar na ponta dos cascos ali, pronto para performar bem no dia da competição. Então não é azarão não. Então as pessoas realmente precisam pensar no que é feito, no que é estudado, na estratégia de prova, ritmo de braçada, em que ponto que eu vou acelerar, quando que eu vou respirar, quantas ondulações eu vou fazer debaixo d'água para começar a nadar depois de cada virada. Então tudo isso foi super calculado comigo, com os treinadores, com o biomecânico, com o fisiologista, com o nutricionista. Então é toda uma equipe para a gente chegar lá na hora e conseguir esse resultado expressivo. E vem cá, Fred, me diz uma coisa, você falando que treinava a exaustão, muitos médicos, né, acabam aconselhando um atleta de outros esportes quando tem alguma contusão e nadar, que não tem impacto. E para um nadador profissional, qual é a região que lesiona mais, vamos dizer assim? O Guga, por exemplo, no tênis foi o quadril, né? Outros aí do UFC cérebro, a cabeça porque toma pancada. E o nadador profissional que treina a exaustão para essas competições, qual é a região que ele mais lesiona? No ombro, né? A parte da região do ombro é muito estimulada. Eu treinava 10 quilômetros por dia. Quando eu fui treinar nos Estados Unidos, eram 10 mil metros de manhã, 10 mil metros à tarde, isso um ano antes de competir com o Phelps. E assim, dói, mas a gente tem que fazer a fisioterapia de prevenção, a gente faz o processo de gelo nos ombros, todo um trabalho de prevenção para justamente não ter problema de ombro. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de ombro, e acho que é por isso que eu estou aqui até hoje, no auge dos meus 35 anos ainda nadando, mas eu já vi muito atleta com potencial incrível, infelizmente tendo que parar de nadar por não ter mais condições de rodar o ombro, por ter bursite, por ter problemas sérios, inclusive cirúrgicos, por conta do excesso de treinamento. E tem a questão também, não só fisicamente, né, Fred, mas tem a questão também psicológica. Agora há pouco a gente trouxe a notícia sobre a nadadora Ariarne Titimus, que ela anunciou sua aposentadoria da natação, isso com 25 anos. Ou seja, a gente fala assim, 25 anos, super nova, mas como você, por exemplo, começou com 8 anos, é muito tempo dedicado e treinos à exaustão. Psicologicamente também, em algum momento deu uma bambeada psicologicamente em você? Não, eu tenho a minha mãe que é psicanalista, psicóloga, então sempre me apropriei muito do poder da psicologia, né, da psique humana, e sempre enfatizei o fato de me respeitar. Eu nunca extrapolei, eu falo que eu chego à exaustão, mas é uma exaustão controlada, não é uma coisa largada assim de forma irresponsável. E quando era para faltar o treino, eu faltava, mas com muita responsabilidade do que eu estava fazendo. Não estava faltando treino por preguiça, por não querer treinar, e sim por estar respeitando o meu limite. E para no treino seguinte poder performar bem e não me machucar ou ter algum problema psicológico, algum trauma. Eu já vi muita gente chorando em treino, já vi muita gente vomitando em treino, já vi muita gente discutindo com o treinador seriamente em beira de piscina, já vi atleta um discutindo com o outro num processo de treinamento que é realmente muito estressante.
E eu sempre me diverti muito, é o que eu faço, dava risada, sabe? Quando tava todo mundo chorando, desesperado no meio da série, eu dava risada, era aquilo que tinha que ser feito, e vamos pra cima, vamos pra guerra, que uma hora a gente vai colher os frutos. E graças a Deus veio colhendo até hoje. Que bom, então você contraria aquele velho ditado, né, que em casa de ferreiro espeto é de pau. Você tendo uma mãe psicanalista, você se favoreceu disso, né, trazendo o poder da mente para poder superar esses desafios, mesmo com dor, ir lá e dar o seu melhor. E quando não estava em condições, respeitava também os seus limites, né? Isso. E é o que eu tento passar, né, para as crianças do projeto Braçada Olímpica, essa parte da superação com responsabilidade, de entender o processo, se divertir no processo. É cansativo, é exaustivo. A gente tem que dizer não para muitos momentos com a família, com os amigos, para respeitar e cumprir o processo de treinamento, mas deixando claro que sempre vale muito a pena. Com certeza. Bom, e agora falando sobre esse projeto que você comentou, você acredita que naturalmente o atleta ele caminha para esse lado pós, não que seja o seu caso, mas eu acredito que em algum momento deu start, até mesmo antes, quando você estava competindo, quando você seguia a sua carreira representando o Brasil em campeonatos, já tinha esse sentimento, esse desejo de fazer um trabalho social voltado para essa criançada? Olha, para ser sincero, não. Quando a gente está num processo assim exclusivamente de treino, onde não se tem nenhum outro tipo de preocupação, de estresse, de responsabilidade, de compromisso, nossa missão se resume à natação. Eu respirava a natação, eu respirava o que eu tinha que fazer no dia da competição, mas quando a gente vai crescendo, amadurecendo, eu tenho uma filha de 9 anos, eu tenho a minha empresa, que é a minha escola de natação, eu tenho um projeto Braçada Olímpica, eu contribuo na empresa Global Tech, que é uma empresa de educação escolar. A gente precisa organizar, planejar, né? E ser bem estratégico. Então, quando eu me deu o alerta, foi quando o Michael Phelps fez um projeto social para as crianças que têm síndrome de Down. E eu acompanhei, pesquisei, me formei, vi que outros atletas ao redor do mundo também têm institutos, fundações, projetos. O Flávio Canto, do Rio de Janeiro, tem um projeto na Rocinha também, da qual ele disponibiliza sala, professores e kimono para que as crianças da periferia possam ter oportunidade de treinar. E aqui em São Luís do Maranhão, não sei se você conhece, é uma ilha, né? Então, nós temos um índice altíssimo de registros de afogamento, né? Então, eu, como nadador, conseguindo ter êxito nos campeonatos internacionais por conta da natação, ao retornar para minha cidade, eu abri o jornal e via que tinham muitos casos de afogamento. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, natação é um esporte caro, nem todo mundo tem condições de pagar por aulas de natação e tem muita piscina ociosa. Então, por isso, eu elaborei um projeto via Lei de Incentivo ao Esporte, para que pudéssemos democratizar o acesso ao esporte. Então, nós, em parceria com a SPI do Brasil, disponibilizamos óculos e toucas para as crianças, alugamos as piscinas, pagamos os professores, e onde as crianças podem treinar 2 vezes por semana, com um professor credenciado, um professor que já foi atleta também. São 2 professores, na verdade, porque são 133 crianças, e a gente está descobrindo potenciais talentos. Na primeira edição do Projeto Braçada Olímpica, tiveram crianças que não sabiam nadar, tinham inclusive medo de entrar na piscina, hoje já são atletas, participam de campeonatos em competições pela federação, recebem dinheiro do Bolsa Atleta local, estadual, e recebem propostas também para representarem clubes de fora, para fazerem faculdade nos Estados Unidos, graças à habilidade de nadar que eles desenvolveram no Projeto Braçada Olímpica. Então isso para mim é uma medalha de ouro, comparado assim aos meus grandes feitos na natação, e o que me deixa muito feliz. Olha. Então eu tento contribuir ao máximo. Já se passaram mais de 300 crianças que aprenderam a nadar e desenvolveram suas habilidades, estão tendo destaque na natação nos campeonatos, e o que me deixa muito feliz. E juntando amigos e conhecidos, empresários, eu consigo também consultas com dentistas, oftalmologistas, doação de óculos de grau para as crianças, passeios em museus, passeios em cinemas, circo, teatro,
palestras motivacionais, coleta de lixo seletivo nas praias para que eles tenham responsabilidade ambiental também. Que bacana. E aula particular, né? Porque, infelizmente, tinham crianças de 13, 14 anos que não sabiam ler e escrever corretamente, então o projeto se responsabilizou em contratar um professor para que eles pudessem se desenvolver na escola também, que um dos pré-requisitos para fazerem parte do projeto Braçada Olímpica é ter boas notas escolares. Ou seja, é um projeto bem abrangente, né? E que não fica só restrito às piscinas, né? E é incrível porque, como você falou, né? Você começou se inspirando nos campeões na piscina e depois fora da piscina, esses campeões também que de certa forma devolvem, né, esse afeto, essa torcida, enfim, aquilo que lutaram tanto no esporte competindo e depois agora, né, também através desses projetos, como é o projeto Braçada. Isso é muito legal, parabéns pela iniciativa. E qualquer pessoa, então, aliás, qualquer criança pode participar do projeto? Ou tem um limite de idade? A faixa etária é para crianças de 8 a 14 anos. Claro que a gente abre algumas exceções de crianças que vão lá e pedem, porque o projeto é escrito, no papel está escrito contemplar 50 crianças. Mas, como sempre, tem uma fila de espera, os pais vão conversar e pedem por favor, que o filho está sozinho em casa, a mãe é empregada doméstica, o pai é motoboy, então eles querem botar os filhos deles num local seguro, né, onde eles possam se desenvolver tanto academicamente quanto esportivamente. Oferecemos lanches também para as crianças. Então, a gente acaba que vai acolhendo. Hoje temos 133 crianças. E o projeto Braçada Olímpica tem uma vertente não só social. Por exemplo, eu saí de São Luís, fui treinar no Esporte Clube Pinheiros, São Paulo, onde aprendi muito. Coisas que eu nunca teria aprendido se eu tivesse ficado aqui. Fui treinar nos Estados Unidos, aprendi muito também. Mas, a piscina que tem 25 metros em São Paulo, a gente também tem piscina de 25 metros aqui. Então, eu consegui filtrar tudo que eu aprendi e trouxe para o projeto uma metodologia em que as crianças aprendem a nadar em 8 aulas. Então, além de aprender a nadar, a gente consegue explorar a performance dela, o tempo, melhorar as marcas pessoais delas. E eu me mantenho treinando aqui em São Luís, na mesma piscina que as crianças do projeto social treinam, para mostrar que é possível, né? Para que elas falem, não vou conseguir porque eu não estou em São Paulo, não vou conseguir porque eu não estou nos Estados Unidos. Não. Eu, semana passada, estive na França, no campeonato internacional, com uma participação de 26 países. Na prova que eu nadei, tinham mais de 100 atletas, alguns deles medalhistas olímpicos, recordistas mundiais, no auge dos seus 20, 19, 23 anos, 25 anos, e eu, com os meus 35 anos, consegui ficar em 5º lugar. Para mim é uma vitória, e poder mostrar para as crianças que eu, treinando na mesma piscina que eles treinam, utilizando a mesma prancha, o mesmo material de treino, o mesmo óculos, a mesma touca, eu consigo atravessar fronteiras, atravessar o oceano e conquistar o mundo, né? Então, eu deixo assim, essa minha parte de performance mais para motivar, para eles verem que é possível, sim, treinando aqui em São Luís, conquistar resultados expressivos. É o exemplo, né? Você consegue passar não só a técnica, como você falou, né? Que desenvolveu um método para que eles aprendam rapidamente a nadar, mas também que você competindo, você mostra na prática como que é ser, né, um campeão, ter um propósito. Agora, o Fred, me passou pela cabeça o seguinte: é mais fácil ensinar uma criança que nunca entrou na água e que tem medo da água já da forma correta que se nada, do que aquele que já aprendeu de alguma forma, sei lá, nadar em lagoa? O nado instintivo, né? Tem muito nadador de rio. Por exemplo, tem muito adulto na minha escola de natação que chega, não, eu já sei nadar. Eu consigo nadar, eu atravesso o rio lá da cidade que eu moro. Beleza. Então, nada aí, deixa eu ver. Aí o cara não consegue. E aí a criança que às vezes tem medo de entrar na piscina, quando entende a técnica, entende a biomecânica do movimento, aprende com mais facilidade. Então, realmente, é muito mais fácil ensinar uma criança que não sabe, que é crua, né, no esporte, do que ensinar alguém que se diz já um exímio nadador, que a gente tem que tirar os vícios de movimento, aquele ato de nadar olhando para
para frente, sabe? Igual cachorro, brigando com a água. igual cachorro, Então, né? Com a cabeça para fora. de alguma forma funciona, né? A questão de sobrevivência funciona até certo ponto. Mas a gente ensina, assim, inclusive os amigos aqui do Corpo de Bombeiro, né? A gente ensina técnicas para que eles possam se aproximar da vítima de uma forma mais rápida, gastando menos energia. Então, está sendo muito útil aí esse lance das técnicas da natação. Uau, que bacana. E é justamente isso, né? Porque eu também aprendi a nadar, esse instinto de sobrevivência em lagoas. E aí, quando eu fui fazer uma aula de natação, rapaz, aquilo deu um nó na minha cabeça que eu não sabia o que fazia primeiro, como que eu tirava a cabeça para respirar, era terrível. É complexo. Mas é simples ao mesmo tempo. Eu acho que faltou um pouquinho de paciência do professor e da minha parte também. Agora, ô Frederico, quais são, assim, eu creio que na sua cabeça, competindo, tendo esse projeto, né? O que você vislumbra para o futuro, tanto na piscina quanto nos projetos sociais? Bom, a minha intenção pessoal e profissional é expandir o projeto Braçada Olímpica, porque eu sei que existem cidades em que crianças estão ociosas no contraturno escolar, totalmente vulneráveis, né, a TikTok, a conteúdos inapropriados, e quando elas saem na rua é um risco social elevadíssimo. E eu sei que a natação, o esporte em geral, tem esse poder de acolher, ocupar o tempo e a mente das crianças e desenvolver a parte da saúde. Porque uma criança que pratica esporte, ela tem uma imunidade melhor, ou seja, ela não frequenta tanto os hospitais, a gente diminui as filas dos hospitais, a gente diminui as demandas das delegacias, porque as crianças estão ocupadas, elas não têm tempo de fazer o que não devem. Então, eu estou nessa missão, sim, de expandir o projeto Braçada Olímpica. Eu quero que esse projeto, que cada cidade tenha um projeto Braçada Olímpica. Eu quero colocar um projeto Braçada Olímpica em cada capital do Brasil. Mas, no primeiro momento, estou me restringindo ao estado do Maranhão, porque temos 217 cidades. E que, certamente, se a gente der uma oportunidade, um ator com um óculos, ensinar técnica e botar a criança na piscina, a gente vai descobrir potenciais talentos. A gente vai descobrir um atleta que vai nos representar aí mundo afora, levando a bandeira do Brasil e do estado do Maranhão para os pódios do mundo. E por mais que elas não se tornem atletas, a gente sabe que nesse contexto de elas estarem vivenciando a meritocracia, o respeito com o professor, compromisso com o horário, saber ganhar, saber perder, a inteligência interpessoal, né, de lidar com uma equipe de treinamento, e a inteligência interpessoal, né, dela saber os limites, de saber ter aquele autoconhecimento. Então, o meu grande objetivo é expandir o projeto Braçada Olímpica para o Brasil inteiro. Busco parceiros, estou diariamente mandando e-mails para prefeituras, para empresas, para amigos, e assim, a gente não pode se abalar, né? Que com os nãos que a gente recebe, o que me resta fazer é mostrar resultado, mostrar a importância de se ter um projeto desportivo para as crianças que moram em áreas de alto risco social. E, paralelo a isso, claro, ter os meus objetivos com a natação de alto rendimento. Não, claro, ficar em quinto lugar é ótimo, né? Vendo assim no contexto geral, mas eu sei do meu potencial e eu acredito sim que eu posso conseguir resultados expressivos dos quais eu ainda não consegui. Claro, eu tenho 4 medalhas em Copa do Mundo, tenho alguns recordes em campeonatos europeus, mas eu sei que o melhor ainda está por vir, se Deus quiser. Amém, que assim seja. Frederico, posso deixar aqui as suas redes sociais então, para a galera te acompanhar, te seguir e de repente até outros campeões, né, do esporte, que são amadores, mas enfim, que se inspiram para de repente trazer ideias também com um projeto social para abraçar outras crianças? Com certeza, eu tenho o Instagram do projeto que chama braçada.olímpica. Tem o meu Instagram pessoal, que eu faço questão de divulgar nas nossas ações também, que é o fred.vcastro. E eu tenho o meu canal no YouTube, do qual eu sempre mostro os vídeos e resultados das competições, entrevistas e matérias do projeto Braçada Olímpica. A minha intenção é juntar os amigos de diferentes esportes, de diferentes estados, para que eles sejam os embaixadores do projeto Braçada Olímpica em cada região, para que cada atleta seja o responsável por 50 crianças.
em São Paulo, um amigo nadador de São Paulo ser responsável de estar indo lá, incentivar a criançada, nadar junto com as crianças, dar os conselhos, mostrar alguns vídeos, para realmente gerar aquele mecanismo, né, aquela engrenagem de um atleta de performance estar ali lado a lado com as crianças que sonham um dia conquistar o que aquele atleta já conquistou. Então, eu acredito que a união das secretarias de esporte, do Ministério do Esporte, da parte pública, da parte privada, dos empresários e do público em geral, acho que a gente tendo essa união, partindo de dentro para fora, a gente consegue sim fazer a diferença, deixar um legado e não só ficar de braços cruzados esperando e se lamentando, porque às vezes o lado político A ou B, direita e esquerda, político X, político Y não faz o que eles querem que aconteça. Então, se partir de cada um contribuir de alguma forma com uma criança que está ali, que às vezes não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir para o treino, se você conseguir contribuir com uma criança que você sabe que está em busca de um sonho, eu tenho certeza que essa criança vai se sentir bem e você vai se sentir muito melhor. Muito bem. Bom, conversamos aqui então no Bate-Papo Esporte Mais com esse verdadeiro campeão nas piscinas e fora dela, com esse projeto bem bacana. Frederico Veloso, o Fred.vcastro lá no Instagram, siga lá. Grande abraço, Frederico, e tudo de bom, que Deus abençoe seus projetos e a gente aguarda numa outra oportunidade para a gente continuar essa conversa que sempre é bom agregar e incentivar quem está nos ouvindo e nos vendo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado a vocês que estão aí divulgando nosso projeto, divulgaram os outros atletas também, eu vi a entrevista do rapaz do rugby também, muito legal, parabéns pela iniciativa de vocês, espero em breve estar trazendo mais resultados sobre a expansão do projeto e sobre os resultados das competições de natação também. Prazer falar com vocês. Mais FM 102.9 São Paulo.